Em meio às paisagens que misturam montanhas, plantações e um verde que parece não ter fim, está Buenos Aires, em Guarapari. O distrito recebeu esse nome devido a um grupo de imigrantes italianos que, ao chegarem ao alto de uma colina, se surpreenderam com o clima agradável e a fartura de água. Eles estavam a caminho da Argentina, mas, ao encontrarem este lugarejo com bons ares, decidiram ficar e batizaram a região em homenagem ao destino original. Este pedacinho de solo capixaba guarda histórias que agora ganham o mundo e que vêm se destacando no mapa do agroturismo brasileiro. Aqui, a natureza abraça a tradição e o campo se reinventa como destino. A Cachaçaria 3Rs, que fica na Rota da Ferradura, na Estância do Limão, está a 3 quilômetros de Guarapari e é um exemplo de como a dedicação à qualidade, inovação e respeito às tradições podem mudar a vida das pessoas no seu entorno. Meu primeiro contato com a cachaça é sempre em casa mesmo, né? Porque a gente é do interior e no interior existe esse hábito, né? Bem cultural, né? O uso da cachaça, né? Meu avô fazia uso, meu pai, mas profissionalmente foi há 4 anos, quando meu pai iniciou a produção doméstica mesmo, assim, de forma recreativa aqui no sítio. O nome dela é sinônimo de coragem. Médica de formação, Renata resolveu fazer uma transição de carreira porque o empreendedorismo falou mais alto. Ela viu na cachaça artesanal mais do que um produto, uma herança a ser valorizada. Ela se dedicou, estudou, aprendeu sobre o manejo da cana e considera que a cachaçaria hoje faz parte do mundo das mulheres. Quando meu pai começou a fazer, eu fui junto com ele, comecei a estudar sobre tudo, né? Estudar sobre o produto e a história do produto. E aí, vendo muita coisa que eu desmistifiquei em mim mesma, fui ver o quanto a história da cachaça é a história do nosso país e como a gente costuma não valorizar a nossa própria história. Então ali eu vi que é o nosso produto nacional e que deve ser valorizado. Mesmo que você não seja um usuário de álcool, não está no seu conceito fazer uso do álcool, a produção dela e a história dela é muito interessante, é uma cultura. E o empreendedor, ele nunca pode se isolar, né? Ele tem que estar sempre aberto para as ajudas que existem, sim. Né? Tanto o Sebrae, por exemplo, me ajudou bastante, ele me levou, né, para um outro estado, onde eu fiz cursos, onde eu aprendi a participar de uma roda de negócios, que foi extremamente interessante. Eu nunca tinha entrado em rodas de negócios, aprender a fazer negociações com grandes empresários, com exportação, levar para um centro, né? Eu já fui lá para Paraíba. Então, o Sebrae pagou passagem aérea, pagou hospedagem, cursos para que eu pudesse, né, aperfeiçoar e trazer todo esse aprimoramento aqui para a gente estar cada vez crescendo mais. Então, o empreendedor, ele tem que estar sempre aberto, porque o governo tem entidades que podem nos ajudar. O Sebrae tem bastante cursos, tem bastante oportunidade para o Sebrae e, no meu caso, ajudou bastante, patrocinou, me incentivou, e isso foi muito importante para a gente poder ser conhecido nacionalmente. A cachaça, tão brasileira quanto o samba e o futebol, é hoje reconhecida como patrimônio cultural brasileiro. Mas o que muita gente não sabe é que sua origem remonta aos tempos da colonização portuguesa. Foi por meio dos portugueses que chegaram as técnicas de destilação de cana-de-açúcar, dando início a uma história que atravessa séculos. Da bebida marginalizada a símbolo nacional, a cachaça conquistou seu lugar de honra na cultura e na economia do país. Produto tipicamente brasileiro, né? O Fernando Henrique Cardoso reconheceu, a gente tem a indicação geográfica. Só pode ser chamado cachaça se for produzido no Brasil. A técnica de destilação, ela já existe antes de Cristo. Então, quando os portugueses vieram para cá,
Então eles trouxeram para cá, porque na Europa não tem um bom cultivo, ela não prolifera de forma tão boa, e aqui no Brasil ela se deu muito bem. Então é por isso, hoje a história do Brasil começou a fazer parte, né? A história do Brasil e a história da cachaça começaram a andar juntas. Por várias questões de história, por vários conflitos, ela sempre esteve presente em todos os marcos históricos do Brasil. Fora que o lugar que mais se consome cachaça no mundo é no Brasil, né? Uma estimativa de 7 litros por pessoa, per capita por ano, né? de cachaça. Então, mais de 80% da cachaça consumida no mundo é consumida no Brasil. Um grande diferencial da cachaçaria 3Rs é o compromisso com os produtores locais, fortalecendo a cadeia produtiva da região, além da participação feminina no alambique. Toda cana que a gente compra, a gente não planta nenhuma cana na nossa terra. A gente tem terra, uma decisão nossa não plantar cana e fazer isso com os moradores da região para trazer um fomento. A gente garante 100% da compra de toda a cana que eles plantarem e ajuda no que for necessário, o que for possível, do que eles precisarem. Isso trouxe bastante impacto, né? Então, agora o homem do campo, ele não só está no campo, ele tem orgulho do que ele faz, ele tem orgulho do que ele produz, ele tem uma renda para existir, né, subsistir aqui com qualidade de vida. O toque da mulher faz os detalhes, né? Traz os detalhes são muito importantes. São os detalhes que fazem toda a diferença. Então, aqui a gente tem bastante mulher. Inclusive, uma que também nos fornece cana é uma mulher, uma das que mais tem cana é uma mulher. Os outros, masculino, mas sempre são sempre agriculturas familiares, que têm a participação de mulher também. E aqui a gente tem os funcionários femininos que fazem os licores, a parte do invólucro, né? Você tem um lacre bonito, você tem toda aquela parte, tudo que você for ver ali, que está muito bem feitinho e com azulejo, com todas as técnicas, seguindo todas as normas, tudo direitinho. Foi uma mulher que foi levando. Com rotas de visitas guiadas, degustação e loja de produtos típicos, a propriedade virou referência em agroturismo. E o que antes era um desafio da roça, hoje é um exemplo de inovação com sabor capixaba. Na propriedade da família, a tradição da cana-de-açúcar deu origem a uma cachaçaria que hoje recebe turistas o ano inteiro. Aqui no Alambique da Cachaça 3R, a gente faz um turismo de experiência, que é uma experiência muito interessante. Então, a pessoa vem visitar o interior, né? Vem aqui para a zona rural e tem experiência com diversas informações, ela faz uma imersão, então tem esse contato que é muito positivo. Então, a maior parte dos turistas que a gente recebe não são nem usuários do produto cachaça, então vem muita criança, idoso, adolescente, para ver, porque é muito interessante, né, todo esse processo. Segundo os dados do Instituto Brasileiro da Cachaça, o IBRAC, o Brasil é o terceiro maior mercado mundial de cachaça em volume total, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. O setor movimenta cerca de 15,5 bilhões anualmente e conta com mais de 1.200 produtores registrados. O Espírito Santo se destaca no cenário nacional da cachaça, de acordo com o Anuário da Cachaça de 2024, ocupando a terceira posição no país em um número de alambiques registrados, um total de 81 estabelecimentos. Além disso, 47% dos municípios capixabas possuem pelo menos uma cachaçaria formalmente registrada. O agroturismo tem sido a nova cara de Guarapari, que vai além das praias, e tem encontrado na força do empreendedorismo rural uma chance de gerar renda, fixar famílias no campo e criar novas experiências para quem visita. A região de Buenos Aires, com altitude amena e forte identidade rural, ganhou nos últimos anos pousadas, cafés coloniais, trilhas ecológicas e até rota do café e da cachaça. Um verdadeiro convite a desacelerar e viver experiências com os pés na terra. A cidade de Guarapari vai muito além das praias e nós temos trabalhado em parceria com a Prefeitura para fortalecer o turismo rural e ecológico
E a Rota da Ferradura é um grande exemplo disso. Esse circuito conecta comunidades como Buenos Aires, Arraial do Jabuti, Boa Esperança. E olha, tem paisagens incríveis, clima de montanha, gastronomia fantástica, um povo muito acolhedor. E especificamente, Buenos Aires é parte fundamental nesse processo. Nós já estamos planejando novos investimentos em infraestrutura, ações de fomento ao turismo, dando apoio e suporte aos empreendedores rurais para valorizar ainda mais a cultura do campo e gerar novas oportunidades para quem vive ali. A escolha do nome 3Rs é uma homenagem e faz referência a 3 pilares: respeito, raiz e renovação. 3R é o nome do meu pai, Renato Rezende Ribeiro, as iniciais. É uma homenagem a ele, né, que é o grande idealizador, né, que foi ele que começou com a ideia. Ele teve a ideia e a gente, dali em diante, desenvolveu. De um pequeno alambique à vitrine do agroturismo capixaba, Buenos Aires, em Guarapari, mostra que o futuro do campo passa pelo empreendedorismo e pela força de quem acredita que tradição também é inovação. Um brinde à terra, às raízes e a quem planta o futuro com as próprias mãos. Que